Igrejas ou ministérios que operam debaixo de uma influência maligna. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Igrejas, pode chamar de igreja ou de ministério, mas que opera debaixo de uma influência maligna e nem sempre as pessoas estão cientes disso. É sobre isso que eu quero abordar no dia de hoje e você é meu convidado para ouvir um bocadinho dessa exortação. Pessoal, se é a sua primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para estar por dentro de todos os vídeos, curte, comente e compartilhe. Você encontra na Bíblia igrejas que toleravam o pecado. É só você ler Apocalipse, capítulo 2, em que Jesus elogia, exorta e repreende algumas igrejas. Algumas Jesus tinha poucas repreensões, em outras Jesus foi muito mais severo porque estavam se envolvendo com obras das trevas, tolerando ensinos místicos, imoralidade e muitas outras coisas. Mas tem uma coisa boa nessas igrejas. Jesus, repare que Jesus diz a João para escrever ao anjo de cada igreja. Anjo significa mensageiro. Então está a se referir ao líder que era o mensageiro de Deus, que alimentava o povo com a palavra de Deus, não anjo de seres espirituais. Os anjos eram líderes das igrejas locais, também chamados de anjo ou mensageiro, que tudo vem do ângelo, do grego. Estes líderes e o povo estavam a ser tolerantes com certas práticas, mas eles não estavam envolvidos até a cabeça, como hoje você olha para certas igrejas e certos ministérios. O próprio líder é que está envolvido com obras infrutuosas das trevas e ele coloca a igreja nesse sistema, e a igreja não tem o poder que tinha antigamente, em que Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios a dizer para a igreja que nem ao menos eles se entristeceram com o que estava acontecendo e colocaram para fora o irmão que está a fazer tal coisa. E também Jesus elogia as igrejas da Ásia Menor, dizendo que eles deviam não permitir que Jezabel ensinasse. Mas hoje o pessoal não tem esse poder, o povo não tem esse poder. Pura e simplesmente porque o governo que mais impera é o governo episcopal, onde há o líder que é praticamente o vice-deus, porque até mesmo o Papa presta conta, é colocado como Papa, é tirado, há uma comissão para isso, mas esses indivíduos no dia de hoje, eles são muito mais que papas. Então é muito mais difícil fazer alguma mudança no interior da igreja, pois o dono daquele local é o indivíduo que está comprometido até o pescoço com as obras infrutuosas das trevas. Saiba de antemão, todo aquele líder que está envolvido com obras das trevas, todo aquele líder que está envolvido com práticas ocultas, ele está sob uma influência maligna. E não somente ele, mas a igreja que ouve os ensinamentos dele, que pratica aquilo que ele fala, também está envolvida em práticas ocultas. Mas nem sempre o povo está ciente disso. A própria Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Há aqueles líderes de ministérios que acharam que os seus ministérios estão encalhados, estão travados e que precisavam procurar um homem de Deus, supunham ser homem de Deus, que podiam destravar, que podiam alavancar o seu ministério. Foram lá, receberam oração, imposição de mãos e cumpriram alguns rituais, obedeceram alguns rituais. Esses indivíduos que foram à procura disso também estão a liderar igrejas sob uma influência maligna. E muitas das vezes esses líderes não têm conhecimento disso. Diferente daqueles que vemos abertamente são falsos profetas, que descaradamente falam e assumem que são falsos profetas. E, por exemplo, há um falso profeta até que disse num áudio que até onde eu cheguei já não tem como voltar. Na verdade, ainda há como voltar. Isso é uma mentira que o diabo coloca na mente deles. Eu acredito que é muito mais difícil de acordo com o nível de envolvimento em que o indivíduo chega. Mas enquanto há vida, há esperança para todo e qualquer ser humano. Mas o diabo coloca assim na mente dela: até que onde você chegou, você é minha mulher, meu filho preferido. Aqui ninguém tem poder de te tirar da minha mão. Aqui só estou à espera que você morre para vir já mesmo ficar comigo de vez. Então o indivíduo acredita nisso e vai falando que até eu cheguei, já não tem volta. Um caminho sem volta. E também é importante vocês saberem que
Pelo facto dessa igreja operar debaixo de uma influência maligna, não significa que Deus esteja limitado e Deus também não opere nesse lugar. Até porque a palavra que o indivíduo está a deturpar, está a adulterar, é a palavra de Deus. E Deus é soberano. Existem pessoas que procuraram Deus, sinceramente, em lugares errados. Tinham alguma necessidade, sentiam necessidade de buscar a Deus, tiveram algum problema. A maior parte das pessoas não já é problema que os leva à procura de Deus. Também foi o meu caso. Estava a viver momentos difíceis da aflição e você, então pregai a palavra e você vai. E muitas dessas pessoas que querem Deus sinceramente estão nesses lugares, foram igrejas que os líderes são falsos profetas. Mas ele não queria falsa profecia. Há uns que, como eu disse no princípio, que por causa dos seus interesses pessoais procuram bens materiais. Mas há outros que querem Deus, mas foram os falsos profetas. E a maior parte dessas pessoas sinceras que querem Deus, Deus os tira. Pela experiência que eu tenho visto e vivido, o indivíduo que está lá, tem um momento que ele vai lá porque é o primeiro lugar que ele foi, ouve aquelas palavras. Palavra de Deus, embora adulterado, ou muitas vezes palavra certa, mas falada por uma pessoa que não vive aquilo que está a pregar, mas no momento certo Deus tira aquelas pessoas daquele lugar para um lugar onde ela vai ser apacentada, para um lugar onde ela vai ser curada. E temos também aqueles casos de igrejas que estão debaixo de uma influência maligna, cujos líderes não sabem, porque os líderes ignoram o estudo sistemático da palavra de Deus, pregam heresia. E muitas das vezes, nós angolanos, eu vou falar especificamente sobre angolano, falamos, mas não, fulano foi profeta, porque ele tem feito isso, ele tem bruxaria, usa bruxaria. Mas, se você for no livro de Gálatas, onde Paulo fala sobre as obras da carne, você vai encontrar heresia na lista da bruxaria, da prostituição, da feitiçaria, da porfia, contenda, emulações, tudo isso, heresia também está lá. E Pedro, quando fala sobre os hereges, diz que os indoutos inconstantes torcem as escrituras para a sua própria condenação. Então é importante não começarmos a achar que heresia é um erro mínimo. Não, heresia é obra da carne. E quando numa igreja o líder prega a heresia, ensinamentos falsos, você tem que estar ciente de que esse líder está a levar a igreja, está debaixo de uma influência maligna e automaticamente levar a igreja debaixo da mesma influência.